Olá, tudo bem? Como é que você está? Estamos em mais um encontro entre nós, o nosso programa cristão da TV Montenegro, canal 6. Te convido a participar aqui conosco e hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, é um pastor da cidade de Montenegro, pastor Robson Terres. Pastor Robson Terres, a gente se conheceu na candidatura do Conselho Tutelar, Isso. né? Então a gente já se conhece um tempinho, assim, meio, né? E agora Deus proporcionou da gente estar aqui conversando, falando um pouquinho mais do reino de Deus, falando mais um pouquinho do que o Senhor, nosso Deus, fez na nossa vida, o que Ele fez na sua vida, né? Que hoje está aí nessa trajetória pastoral, trabalhando com uma igreja, a Vineyard, uma igreja, né, que eu não conhecia daqui, né, de Montenegro, mas eu já vi falar que tem o Ministério Vineyard, né? Isso, a Vineyard, talvez as pessoas conhecem muito a Vineyard pela música. Isso. Pela questão do Ministério da Música, né? Benção, deixa o senhor se apresentar, fica à vontade. Boa noite, Paula, boa noite quem vai estar nos assistindo. Então, meu nome é Robson, sou pastor da Igreja Vineyard aqui em Montenegro. E para mim é uma alegria, um prazer e uma honra poder estar compartilhando alguns momentos contigo. Amém, graças a Deus. E pastor, eu queria assim um pouquinho sobre, a gente estava conversando um pouquinho sobre lá de Pelotas. Isso, sou pelotense. Comecei meu ministério numa cidade chamada Capão do Leão, que é ao lado de Pelotas. Eu ainda era solteiro naquela época. Depois eu vim pastorear em Pelotas, que era a minha cidade. Depois eu fui para Rio Grande, onde eu conheci minha esposa e casei. Aí nós ficamos alguns anos em Passo Fundo. E agora em Montenegro fazem 7 anos em janeiro que nós chegamos aqui. É uma visão missionária mesmo, né? Em vários cantos. É uma visão missionária. E aqui agora há 7 anos e a gente fica aguardando o que o Pai vai estar fazendo e a gente vai indo na direção daquilo que Deus está mostrando. Mas neste tempo o Senhor quer que nós estejamos aqui, é aqui que a gente vai ficar. Amém. E o Ministério Vineyard, o senhor estava falando um pouquinho sobre o início, né? Como é que foi? A Vineyard, ela nasce em meio a um grupo de hippies e pessoas que estavam participando de até te falei do filme, né, que tem Revolução de Jesus Revolution, nasce ali lá nos Estados Unidos. E talvez, como tu falou, tu conhece a Vineyard pela música, porque tem essa veia musical da Vineyard, e as pessoas conhecem a Vineyard geralmente pela música. Quando a gente fala que a Vineyard também é uma igreja, as pessoas muitas vezes não sabem, né? Mas a música sempre fez parte da Vineyard, até porque o nosso fundador, John Wimber, ele era um músico, tocava 16 instrumentos. Nossa. Então ele se converteu, conheceu Jesus lá e aí ele trouxe as questões que ele tinha no secular para o reino de Deus, né? Então, aí no Brasil nós estamos aqui a Vineyard há cerca de 24, 25 anos. Conhecido então pela música, serve a igreja brasileira através da música, mas atrás da música tem a igreja, a Vineyard, e como tu falou de reino de Deus, e isso é a base da igreja Vineyard, a teologia do reino. Nós cremos na teologia do reino, porque tudo que Jesus fez, falou, viveu e caminhou, teve a ver com o reino de Deus, né? Então essa é a nossa base, nós vivemos para que o reino de Deus se estabeleça onde nós estamos. Glória a Deus. É o reino, né? É só isso, né? Às vezes a gente dificulta tanto o evangelho, né? Mas é o reino de Deus. É sermos semelhantes a Cristo, né? Jesus amava, Jesus abraçava as pessoas improváveis, aqueles que ninguém mais queria, Jesus fazia isso, né? Sabe, Paulo, que dentro do nosso DNA, tu falou dos improváveis, tem isso, né? A gente luta na Vineyard contra as injustiças sociais, a favor dos pobres, contra o tráfico sexual. Nós temos igrejas que trabalham com isso. Alguns meses atrás nós vimos bastante sobre a questão lá da Amazônia, né, na Ilha do Marajó, aquela questão do tráfico. Isso, a Vineyard está lá dentro, né? Nós temos muitas igrejas no Pará e trabalha com isso, buscar a dignidade humana, né, que é com os excluídos. Jesus caminhou com eles, andou com eles, né? Então nós temos isso dentro de nós. Essa veia de almas, né? Essa veia de agregar a todos, né? Até vou pegar o celular aqui que tem alguma coisinha aqui sobre isso, né? Que nós falamos sobre que as pessoas venham como elas estão. Nós recebemos a todos, independente do que eles sejam, de onde eles vêm. Então, algo dentro do nosso DNA diz assim: nós convidamos quem está longe de Deus para vir como estão.
enquanto testemunhamos o poder do Evangelho de Jesus transformando a vida das pessoas. Glória a Deus. Nós não temos critérios. Se alguém me perguntou, a tua igreja recebe a todos? Todos podem chegar lá. Porque é nesse ambiente do reino, nesse ambiente de cristianismo, nesse ambiente de ação do Espírito Santo que as pessoas serão transformadas. Glória a Deus. E é isso, né? É lindo esse evangelho de agregar a todos, sem olhar o externo, né? E mais se importando com o interno do que o externo. Porque às vezes as pessoas olham muito externo e daí as pessoas às vezes estão machucadas, feridas e não conseguem nem chegar diante de uma igreja porque não se sente, né, da mesma maneira, do mesmo jeito que ela vê as outras pessoas. Isso, a vontade, né? Então, até esse dia alguém me perguntou, que roupa tem que ir para lá no domingo? Disse, a roupa que tu quiser, a roupa que tu tiver. Eu brinco com as pessoas. Eu vou assim, de tênis, calça jeans e polo, né? Então, assim, nós estamos aqui para agregar pessoas no reino de Deus, né? Porque não tem a ver, a gente costuma falar, Paulo, não tem a ver com a Vineyard, não tem a ver com a denominação, tem a ver com Jesus. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Ele, né? Então nós somos muito cristocêntricos, né? Não, na Vineyard tu não vai ver assim, na nossa igreja tu não vai ver uma estrela ou uma pessoa famosa, até porque nós temos algo dentro do nosso DNA, assim, todos podem participar daquilo que Deus está fazendo, né? Então não existe uma estrela, não existe ninguém principal, todos podem estar participando daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Glória a Deus. E um pouquinho dessa trajetória, como foi a conversão, como é que foi, assim, chegar hoje no Vineyard? A minha mãe se converteu em 1968. Então, eu nasci já em berço cristão. Minha sogra também, então a Márcia também nasceu em um berço cristão. E na questão ministerial, desde criança, a gente, estando ali dentro, vai sendo envolvido por aquilo ali, né? E a minha mãe ia muito aquelas reuniões de oração, que as mulheres iam. E aí tinha oração de manhã na igreja, a gente ia de manhã para a igreja, era cedinho, eu tinha 6, 7 anos. A igreja era muito longe da nossa casa. Minha mãe, quando nós éramos do bairro, nós éramos pobres, não tinha carro. E a igreja ficava a 10 quilômetros da nossa casa. E lá em Pelotas, naquela época, havia muita greve de ônibus. E a minha mãe ia a pé. Ela e mais um grupo de mulheres que moravam próximas, elas iam a pé para a igreja. Era 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Eu era bebê, pequeno, era por fé. E elas iam, e isso foi. Aí depois de um tempo, eu lembro que talvez eu tinha ali uns 4, 5 anos, minha memória bem antiga lembra de uma igreja que veio para próxima à nossa casa. Alugaram um prédio, um salão e vieram próximo. Aí a gente foi ficando um pouco mais perto de casa. E assim foi. Eu lembro que eu aceitei Jesus, eu decidi por Jesus, eu tinha uns 9 ou 10 anos, né? Porque muitas pessoas acham porque eu nasci na igreja e não preciso decidir por Jesus. A gente precisa de para não se tornar uma rotina o cristianismo, né? Quando a gente chega na adolescência, acho que a gente tem que é isso que eu quero para mim, né? Então é uma decisão, né? Então eu tinha uns 9, 10 anos ali, aí eu decidi que era isso que eu queria para mim e aceitei Jesus e 12 anos eu fui batizado. E aí comecei participava dos grupos, a criança, adolescente e tal, um pouco diferente, a igreja de hoje um pouco diferente, naquele tempo era tudo bem dividido, né? E ali começou a trajetória. E com uns 15, 16 anos eu fui fazer um curso teológico e aí com 18 anos eu entrei no ministério, com 21 anos eu era pastor titular de uma igreja, naquele período. E lá em Pelotas? A igreja era em Capão do Leão. Capão do Leão. Aí depois vim para Pelotas, de Pelotas fui para Rio Grande, tive um ano como missionário no Pará também. Que bênção. Plantei algumas igrejas no interior do Pará, trabalhei lá com os ribeirinhos, depois voltei para o Rio Grande do Sul, para Passo Fundo. Aí fiquei 5 anos em Passo Fundo e agora são 7 anos aqui em Montenegro. E tu vê diferença de lugares para pregar o evangelho? Com certeza. De aceitação, cada lugar é um lugar. Eu costumo dizer, Paulo, que às vezes cada bairro é diferente do outro dentro de uma cidade grande, né? É diferente na questão missiológica, a cultura do paraense, como eu tive lá, é muito diferente da nossa. A gente é um pouco mais reservado. Eu fui plantar uma igreja num lugar no interior de uma cidade chamada Santa Maria do Pará, e quando eu chego lá, eles nunca tinham me visto, e eles receberam como se eu tivesse na família deles há muito tempo, a questão cultural, né? Mas o reino de Deus veio para todos, né? E é por isso que eu, particularmente, não acredito numa receita pronta para o evangelho, porque às vezes aparece um monte de curso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro.
Eu não creio nesses cursos para crescimento de igreja ou para plantação de igreja, porque cada lugar é um lugar, cada povo é um povo, cada cultura é uma cultura. Então Deus ele vai se mover de formas diferentes, de jeito diferente, no meio de pessoas diferentes. Glória a Deus. E acho que o centro de tudo é o amor, né? É o amor. É amor. Nós somos ouvidos pelo amor, né? Esses dias na igreja eu compartilhei com... Paulo falou, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, que eu tenho em mim tamanha fé, que eu consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada sei. Então a base do evangelho, a base do levar Jesus, a base do servir, que na vida a gente fala muito sobre o serviço, que a gente veio para servir e não para ser servidos, né? Então na vida a gente trabalha muito essa questão teológica do serviço. Tanto o pastor, tu vai chegar numa igreja vinda, tu vai ver o pastor limpando, a esposa do pastor limpando, fazendo o que todas as pessoas fazem, porque nós não nos apegamos muito, Paulo, a títulos, né? As questões dos títulos não, nós entendemos que nós somos todos iguais e que o Senhor nos chamou para participar do que Deus está fazendo. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma visão ampliada do reino de Deus mesmo, né? Porque a gente vê até entre os 12 discípulos, né? Porque entre eles teve uma discussão de quem seria o maior. Até os próprios discípulos que andaram com Jesus, né? E hoje a gente vê isso no reino, né? Continua, né? Até hoje. Quando a gente fala, todos podem participar, porque isso é algo do nosso DNA que eu gosto muito, né? Que às vezes, para orar pelos enfermos, como é que vocês oram pelos enfermos lá na igreja de vocês? Quando a gente tem uma impressão, o Senhor quer curar alguém, as pessoas vêm e os próprios irmãos, eles oram uns pelos outros. Glória a Deus. Os dons da igreja, isso a gente crê muito, que os dons são para todos. Não há uma pessoa especial para fazer aquilo na igreja. Todos podem ser usados por Deus para fazer o que o Pai está fazendo no nosso meio. E independente de quanto tempo de igreja tem. Às vezes a pessoa chegou agora, mas Deus quer usá-la. Então a gente não limita o que Deus quer fazer pelo tempo de conversão, mas aquilo que o Senhor quer fazer, Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, né? Isso a gente vê assim sobre a adoração, que a adoração ela tem essa arma de guerra também, né? Onde tem um ambiente de adoração, tem um ambiente de conversão e de salvação. A gente vê aquele episódio que deu ali para fora, que teve um lugar onde todos começaram a adorar e a cidade inteira, né? Foi impactada por causa da adoração. E é isso, né? É simples, o evangelho é simples, né? Quando tu fala que as coisas se movimentam, tem uma frase do fundador John Wimber que ele dizia assim: na Vineyard, em tudo que nós fazemos, nós buscamos a presença de Deus e não o poder de Deus, porque todo o poder que nós precisamos está na presença. Glória a Deus. Então o nosso culto sempre começa com a adoração cristocêntrica a Jesus, para que venha a presença dele entre nós. Então nós valorizamos muito, é por isso que as duas pessoas perguntam para mim, como é que é o culto? Tu tem que ir lá para ver. Porque talvez não é nada igual àquilo que tu está acostumado a participar em outros lugares. Porque nós nos reunimos, nós somos um grupo de pessoas imperfeitas que estão seguindo Jesus que é perfeito. A gente sempre fala isso, a gente é um bando de gente imperfeita e pecadora buscando a Jesus que é perfeito, né? Então, o nosso culto começa, a gente adora, ali é Deus, e a gente cria espaços para o Espírito Santo agir em nosso meio, e tudo tem a ver com Ele. Então, nós focamos em buscar a presença de Deus. Porque lá também a gente não tem, e eu nunca tive esse costume, hoje é o culto disso, amanhã é o culto daquilo, é o culto daquele outro, não. Porque eu creio que Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer e no momento que Ele quiser, e o culto é a Ele. Então nós começamos o culto, nosso culto nunca é igual, nunca há o mesmo tipo de ministração, o mesmo tipo de acontecimento, porque o Senhor está sempre fazendo coisas novas, né? Então eu digo para as pessoas, vão lá, nos conheçam e vejam como a gente é. Talvez tu vai achar legal, talvez tu vai achar estranho, né? Mas a gente se reúne em torno da presença de Deus para que Ele faça o que Ele quiser, a hora que Ele quiser em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Isso daí lembra, é muito, muito forte, assim, porque acho que lá no início da minha conversão tinha uma reunião de adoradores e que só se reuniam para buscar a presença e para orar um com os outros, assim, ó. E era uma fortaleza espiritual, assim, ó, tu te sentia fortalecido pelo Senhor, porque é só isso que a gente precisa, adorar e buscar o Senhor. E orar um pelos outros, tipo assim, orar, pegar a mão do irmão e vamos orar junto, todos juntos reunidos, e a manifestação da glória vinha, sabe? Era muito lindo. E não, é difícil de se ver hoje em dia, né? Essa manifestação da glória através da adoração. Então, eu digo assim, a gente vai ter um momento, a gente vai adorar, a gente tem um momento de palavra, que a gente valoriza muito a Bíblia, e a gente vai ter um momento de ministração no final,
que a gente não sabe o que vai acontecer, porque é o Senhor que vai nos direcionar, né? Porque às vezes as pessoas estão acostumadas com aquele método, aquela metodologia da igreja, tudo assim, tudo, e ali não. Ali a gente é uma família mesmo, Paulo, e nós gostamos de viver assim. Até a gente tem uma prática, nosso culto é domingo de manhã, né, 9h30. E a gente toma café na igreja de manhã, todo o pessoal. A gente tem o nosso espaço de convivência, só os que chegam atrasados tomam depois, né, que não acordam tão cedo, mas a gente tenta viver realmente como uma família, buscando os padrões de Jesus para nós. Andar, incluir a todos, amar a todos, crendo que Jesus pode transformar e mudar a vida de todos. Né? Glória a Deus. Amém? É isso aí, Jesus pode mudar a vida de todos, né? Às vezes a gente se olha no espelho, né? Você pode estar em casa e pensar, eu não tenho o formato do cristianismo, mas não é o formato de ser cristão, é somente se achegar a Ele, é somente você buscar o Senhor. Eu queria que você falasse, pastor, o seu endereço, a sua igreja. Nós nos reunimos aqui na Rua Santos Dumont, 1140, ali entre Ramiro e João Pessoa. É um prédio nos fundos, então vai ter uma academia. É perto do Momba, né? Isso, perto do Momba. Isso, quase na frente pelo lado. Pela Santos Dumont. Mas tem a academia e do lado tem uma entrada. É naquela entrada o prédio fica nos fundos. São nos domingos às 9h30. Isso aí, domingo às 9h30. Mas todo mundo está convidado para chegar a tomar um café com a gente. 8h30 a igreja está aberta e o café está pronto para a gente conversar. Porque as pessoas têm uma vida muito corrida hoje. Quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe visitava minhas tias, os irmãos da igreja iam lá em casa, havia essa comunhão, esse relacionamento, né? Que hoje, com o trabalho, com o estudo, a gente já não consegue ter tanto. Então a gente tenta criar no dia de culto um ambiente onde a gente consiga se relacionar um pouco e não apenas chegar, assistir o culto e ir embora. Porque, Paulo, o que eu vejo muito hoje são as igrejas parece que elas se tornaram um comércio. O pastor é um vendedor de alguma coisa e as pessoas são consumidoras. Ela vai lá, pede uma bênção para uma oração e vai embora e não conversa, não cumprimenta às vezes ninguém. E nós valorizamos o estar junto. Estar como igreja, viver igreja, ser igreja. E na Vila a gente fala muito como ser igreja, servindo aos outros. Porque quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos em direção às pessoas, nós caminhamos em direção às pessoas. Nós não temos hoje uma grande igreja em número, mas nós temos um projeto social que alcança a cidade inteira, porque nós estamos caminhando em direção às pessoas, era o que Jesus fazia. Nós vamos lá, nós ajudamos os pobres, nós lutamos por eles. Agora, durante o período da enchente, a gente ficou um mês sem culto, porque a nossa igreja se tornou um centro de distribuição. Tem uma pessoa que disse assim, vocês não estão tendo culto? E eu perguntei para ela, o que é culto para ti? Porque para mim, quando eu e os meus irmãos estamos indo levar marmita, quando a gente está cuidando das pessoas, eu estou fazendo um culto. Porque quando eu estou servindo a Deus, as pessoas eu estou servindo a Deus. É a expressão de amor, né? Primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus, amar a Deus acima de todas as as coisas e o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Então, assim, amar as pessoas é ir e caminhar, é cuidar das pessoas, é nos importarmos com as pessoas. Esse é o Evangelho do Reino. Aleluia. E isso que o senhor falou, sabe, desse versículo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, né? Às vezes o que falta é o amor nosso, o amor próprio. Porque às vezes a gente não se conhece, a gente não se aceita ser como é. E quando a gente conhece o amor de Jesus, a gente começa a se identificar com Ele. Então daí, muitas vezes a gente não consegue expressar o amor porque tu não sente o amor, tu não foi amado, não foi abraçado. E essa importância de trazer esse amor no Evangelho, o verdadeiro amor de Jesus, que é o amor que alcança o necessitado, que alcança a viúva, o órfão, alcança aqueles que ninguém mais quer, mas que o Senhor Ele quer. Então, a diferença é quando tu aprende a se amar, a se aceitar como você é, porque às vezes as pessoas não se aceitam, né? Então, eu acho que o Evangelho veio para isso também, né? Para demonstrar o amor de Deus, para que as pessoas também se amem. Porque às vezes a gente vê adolescência, pessoas mais... Não importa a idade, a gente vê pessoas que estão com uma deficiência de se conhecer e de se amar, de se olhar no espelho e querer se aceitar da maneira que é. Tantas coisas que a gente vê, né? Mas o Evangelho, ele nos ensina isso. Eu vejo assim, Cristo trazendo esse amor e trazendo cura através desse amor. Sobre esse assunto, eu estou com um grupo de estudo que a gente está trabalhando sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Fala sobre isso, sobre a cura, sobre tu te entender a ti mesmo, tu cuidar de ti para poder cuidar dos outros, né? Então eu fiz
eu tenho o meu pastor, que é o meu mentor no discipulador, ele é canadense, então a gente faz muitas coisas tudo online, graças a Deus pela tecnologia que a gente tem. E aí ele nos trouxe material, espiritualidade emocionalmente saudável. A gente não separa as emoções do que é espiritual. Geralmente as igrejas fazem isso, né? Que é espiritual de um lado e emocional a gente não ouve muito se falar, né? Então ali nós prezamos por isso, em cuidar das emoções, da alma das pessoas. Porque às vezes espiritualmente tu está bem, tu está salvo, tu vai para o céu. Mas tu não consegue viver uma vida feliz e completa com Jesus e com os outros, porque tu não consegue te cuidar de ti mesmo, né? Então agora eu estou fazendo esse grupo, eu estou com eu, minha esposa e mais 4 irmãos da igreja, e o ano que vem a gente vai ampliar para vários outros grupos também, para que pessoas sejam curadas e completas em Jesus. Porque Jesus chamou para serem completos. Nós somos um espírito que habitamos no corpo, nós temos uma alma. Então não adianta nós espiritualizarmos aquilo que não é para espiritualizar, né? Então isso aí que tu falou é muito legal, tem a ver com a gente, com autoconhecimento. Nós nos conhecemos, nós nos curamos, não só fisicamente, mas emocionalmente, nos amamos, porque nós só vamos amar alguém quando nós nos amarmos primeiro. Glória a Deus. Eu queria agora, nesses últimos minutos que a gente tem que só falar com o pessoal em casa, trouxesse assim, uma palavra, uma oração, fica à vontade assim, para expressar o amor de Jesus, que eu acho que é esse que é o centro mesmo. Esse que é o centro. Fique à vontade. Talvez vocês que estão em casa, que estão me ouvindo e querem, eu queria ter uma experiência com Deus. Nós temos uma frase, uma oração nossa na Vineyard, Paula, que a gente chama assim, vem Espírito Santo. Talvez quando tu chega lá, tu vai nos ouvir dizendo isso, está colado na parede isso, durante a adoração alguém vai dizer, vem Espírito Santo. Foi num Dia das Mães, lá na década de 80, na igreja do John Imbro, fundador da Vineyard, que um rapaz chamado Lonis Frisbee, que está no filme esse, ele estava pregando à noite e ele disse assim, o Espírito Santo está triste com a igreja, vamos fazer uma oração aqui, vem Espírito Santo. E quando ele orou aquilo, o Espírito Santo veio e todos foram tomados. Às vezes você que está em casa, quer ter uma experiência com Deus, não sabe como, não existe métodos, não existe livros, não há nada religioso que vai nos fazer sentir a presença de Deus. Eu queria deixar para vocês isso que na Vineyard nós falamos muito. Nós oramos, vem Espírito Santo. E quando nós oramos, vem Espírito Santo, nós expressamos o nosso desejo de experimentar a Deus e de nos envolvermos em sua missão no mundo, reproduzindo o ministério de Jesus. Nós costumamos falar muito na Vineyard, nós queremos experimentar Deus, nós queremos que as pessoas experimentem a presença de Deus, que todos sintam a presença de Deus, que todos participem do mover de Deus na nossa geração. Então talvez você que vai estar nos assistindo lá na sua casa, no trabalho, não sei aonde, porque são várias formas que esse programa chega, né? Talvez do Facebook, do Instagram, da TV. Então você pode dizer, Senhor, eu quero experimentar a tua presença. Aí você pode orar lá, dizer, vem Espírito Santo. Lá na Vineyard eles oram assim, Senhor. E nós oramos assim porque nós queremos experimentar a presença de Deus. Nós vamos sempre para o nosso culto com uma expectativa de que Deus vai falar, vai se mover e que nós vamos experimentar a sua presença em nosso meio. Então a minha oração, meu desejo é que todos experimentem a presença de Deus, que todas as pessoas sintam Deus para que sejam curados, transformados, abençoados, né? Então talvez eu poderia aqui orar para abençoar vocês, mas eu não posso fazer isso porque, como eu disse, nós buscamos a presença de Deus. E tudo que você precisa, que eu preciso, que a Paula precisa, está em Deus. Então que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, venha sobre nós. Vamos orar então? Vem Espírito Santo. Vem, Senhor. Deus, nós somos profundamente gratos. Obrigado, Senhor, por estar aqui com a Paula. Obrigado, Senhor, porque Tu me permitiu chegar aqui essa noite junto com ela para compartilhar esses minutos as coisas do reino de Deus. E é tão bom, Senhor, nós conversarmos com pessoas que têm o seu coração no reino. Então eu oro, Senhor, junto com a Paula, com o pessoal que vai estar nos assistindo, pedindo, vem Espírito Santo. Que cada um, Senhor, de nós experimente a sua presença, experimente o teu poder transformador. E que quando esta oração for feita, Senhor, as pessoas possam sentir o Teu poder e a partir disso serem curadas, transformadas, libertas, cheias de Deus na sua vida, Pai. Eu Te agradeço por essa noite, Te agradeço por os que vão ouvir e que a Tua bênção, as bênçãos da Tua presença alcance a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor Robson.
E isso que o senhor falou assim no final, o Espírito Santo é uma pessoa, né? E ele não é aquela pessoa que entra sem ser convidado. É verdade. Então eu sempre digo que ele é um gentleman, ele é educado, ele vem quando tu chama. Então que a gente aprenda a chamar vem Espírito Santo, que a gente aprenda a chamar ele aonde a gente estiver. Porque se nós convidarmos ele, ele vem. Amém. Precisamos convidar. Amém. Então que você convide em casa todos os dias, diga vem Espírito Santo. Essa eu acho que é a mensagem assim do amor de Deus, né? Que ele está aqui no nosso meio. O Espírito Santo hoje está manifestando a glória dele na nossa vida, nesse tempo. Ele está aqui, né? Jesus veio, está agora ao lado de Deus, e agora esse momento é do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo. Obrigada, pastor. Deus abençoe essa vida. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Vem, Espírito Santo. Glória a Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.